Vamos. Tem como conectar aí? Boa noite, pessoal. Vamos começando por aqui, né? Vou tentar aqui convidar. Está chegando por aí. Oi, Beli, boa Olá, noite. Né? Então, a gente está aqui hoje, começando essa live para a gente falar um pouquinho aí de todas essas medidas, né, que estão surgindo em razão desse momento que a gente está vivendo, né, e os impactos dessas medidas nas rotinas trabalhistas das empresas, né, da vida dos trabalhadores, de um modo geral, que são a cada dia a gente costuma dizer, né, que a gente dorme esperando que no outro dia venha uma nova medida, né? Então, a gente vai tentar hoje, eu, Vanessa e Isabelle, conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Me chamo Vanessa, como já disse, sou advogada, né, sócia do Mousalas Azevedo Advocacia. Hoje estou aqui de anfitriã, mas a doutora Isabelle é minha companheira de jornada também no escritório, né, minha sócia. E eu hoje, além de atuar na área trabalhista e na área previdenciária, tenho especialização, né, nessas duas áreas, né, atuo, milito nessas duas áreas, melhor dizendo. E também coordeno a unidade do nosso escritório aqui em Campina Grande. Então, estamos fazendo aí a live hoje, eu de Campina e Isabelle de João Pessoa, né? E vou dar o espaço aí para ela se apresentar um pouquinho para vocês e a gente começar a falar um pouquinho sobre esse tema que é tão amplo, né? Realmente muita coisa para a gente falar, mas a gente vai tentar aqui ir se intercalando e também ouvindo vocês, ouvindo aí quais são as dúvidas para a gente tentar interagindo um pouco. olá, gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, ao lado de Vanessa. Meu nome é Isabelle Neves, eu também sou advogada do Mousalas Azevedo, Advocacia. Sou coordenadora da área trabalhista, já sou advogada há 15 anos. Minha formação, tenho especialização em Direito Constitucional, sou mestre em Direito Econômico e a gente está aqui nesse intento de transmitir a vocês informações que para a gente também são novas. Porque, diferentemente de outras situações, embora a gente já tenha uma experiência na advocacia, essas medidas provisórias, essas mudanças legislativas que ocorreram nos últimos meses, a gente tem que se debruçar sobre elas para também entender e interpretar. Desde março, além da questão sanitária e da doença que vem se alastrando pelo mundo, a gente também tem se deparando justamente para salvaguardar e para dar um norte para como as coisas devem seguir com legislações das mais diversas ordens, trabalhistas, tributárias, penais, para que a sociedade fique amparada, né? As mudanças decorrentes da transmissão da Covid foram intensas, não só na vida das pessoas, nas rotinas, mas também na legislação como um todo. O tema que a gente escolheu foi bem amplo,
É lógico que o tempo da live ele não vai ser suficiente para tratar minuciosamente sobre eles, mas em razão também dessa maturidade que a gente vem tendo, abordando, a gente sabe as dificuldades, a gente sabe a parte prática disso, né? A legislação, ela vem, a letra fria da legislação, ela não contempla e ela não é capaz de resguardar tudo o que acontece na realidade. Então, surgem dúvidas e dúvidas para a gente também. E aí, através de estudos, de acompanhamento, de estudos de grupos e de acompanhamento da legislação, da interpretação da lei, do sistema como um todo, a gente vem trazer para vocês o que a gente vem entendendo de mais recente sobre esses temas, né? No primeiro ponto, a gente dividiu aqui em 6, 7 pontos, não foi, Vanessa? Basicamente, para Isso. abordar a questão, em razão do que as dúvidas que vierem a surgir ou que a gente sentir que vocês estão mais interessados, a gente vai se detendo sobre um ponto a mais, né? Com relação ao primeiro ponto, a gente vai tratar e fazer um estudo breve sobre a medida provisória 936. A medida provisória 936 foi publicada em 1º de abril de 2020, em razão de grande clamor da sociedade e do meio empresarial, para tentar manter o emprego, manter a renda, manter o emprego das pessoas, a renda das pessoas, porque as empresas já muitas empresas já ficaram sem atividade desde março. E aí, com esses empregados, sem ter muitas vezes como trabalhar, porque estavam impedidos em razão das condições sanitárias, da transmissão da doença, e os empregadores sem ter capital. E aí veio num clamor social muito grande, e ela foi, como eu disse, ela foi publicada em 1º de abril. Atualmente ela continua vigente, por conta de um ato do Congresso Nacional, publicado em 27 de maio. E mais recentemente, que a gente vai falar adiante, tem um projeto de lei já aprovado no Congresso, o projeto de lei 15 de 2020, que trouxe coisas também novas e replicou o que a MP já trazia, né? A validade da MP, ela iniciou-se com 60 dias, através desse ato 44 do Congresso Nacional, foi prorrogado por mais 60 dias e ainda continua vigente. Aliás, a vigência dela, né, está bem pertinho de se encerrar, e muitos contratos que já foram suspensos e reduzidos, para quem já iniciou desde o começo a aplicar as medidas nelas previstas, o último dia de encerramento geralmente se dá hoje. Para quem já no início, porque como ela começou 1º de abril e ela permitia 2 dias após o comunicado começar a medida nela prevista, depois que você suspendeu por 60 dias e reduziu por 30, ou optou por reduzir a jornada pelos 90, aí não tem, o prazo máximo já se expirou, né? Então, eu me antecipei, mas as medidas que a MP 936 trouxe foi a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho e a de redução de jornada de trabalho com a consequente redução do salário, né, da remuneração. E instituiu o benefício emergencial. Como eu disse, ela foi prevista visando a garantia ao emprego, a manutenção da renda, e ela tem alcance para todas as empresas, independentemente do regime tributário em que elas se inserem, certo? E aí, ela se aplica também a todos os empregados formalizados, com exceção das previsões que tem lá, né, Vanessa? A gente, essa questão da aplicabilidade e a quem o alcance da medida, a gente até foi um dos pontos que trouxeram grande receio, porque ela foi promulgada dia 1º de abril e muita gente já estava aplicando as medidas quando, no dia 22 de abril, saiu a portaria que a regulamentou, a portaria 10.486, trazendo inclusive novas situações e tratando um pouco diferente da forma como a medida provisória inicialmente trazia, porque a medida provisória, ela dizia que ela não vedava
que os acordos de redução e suspensão fossem feitos. Ela dizia que não teria direito ao benefício emergencial. Já a abordagem da portaria que regulamentou, ela foi taxativa e disse que é vedado a realização de acordos. Aí, Vanessa, para a gente rememorar, você lembra os casos em que não é possível se fazer acordo de suspensão e redução? Então, como a Isabelle falou e pontuou, né, inicialmente na medida provisória ele falava apenas que o benefício emergencial não seriam pagos a algumas pessoas que estivessem em umas determinadas categorias, né? Que era exatamente aquelas pessoas que já recebessem algum benefício, com exceção do benefício de pensão por morte e de auxílio acidente, ou seja, aquelas pessoas que fossem aposentadas, né, mas continuassem trabalhando de carteira assinada, elas não poderiam receber o benefício. Aquelas pessoas que, de repente, tivessem, por óbvio, né, em gozo de seguro-desemprego, também não poderiam. Aquelas pessoas que, por acaso, tivessem algum outro vínculo com estados, municípios, governo federal, seja por que modalidade fosse, ou por contratos emergenciais, ou por cargos comissionados, ou mesmo que tivessem um outro vínculo público, né, algum vínculo de regime próprio, por exemplo, também não poderia, por quê? A medida ela vinha na intenção de garantir o emprego e a renda de forma concomitante, né? Então, o pensamento do legislador foi o seguinte: se eu tenho alguém que já tem alguma outra renda, isso não seria, né? Essa pessoa não seria aquela em que o governo precisaria se preocupar mais naquele momento, né? Nesse momento de urgência, digamos assim. E por isso vieram essas exceções. Só que, num primeiro momento, a gente acreditava que só não era possível receber. Ou seja, o empregador poderia fazer o acordo se aquela pessoa concordasse, ela ficaria em casa sem receber nenhum valor, mas como ela tinha outra renda, ela iria ficar de toda forma com o emprego garantido, só não iria receber o valor do benefício emergencial, né, que é justamente o que a medida provisória vem trazer. Isso, exatamente, porque ela já teria uma fonte de renda, digamos assim. Então, o que aconteceu é que com a portaria, além dessa pessoa não receber o benefício, a portaria disse que era vedado fazer esses acordos, né? Então, a gente teve certamente algumas situações de algumas pessoas que já tinham firmado os acordos, né? E, na verdade, com a medida provisória, com a portaria que regulamentou a medida provisória, isso acabou Ficou mais claro, não podendo... Né? E aí, quem tinha ingressado teve a negativa pelo empregador web, né? Que é o sistema em que isso é operacionalizado, esses sistemas. E aí também os empregadores precisaram ver outras formas de incluir essas pessoas, né? Já que por acordo individual não se poderia receber, não se poderia fazer esse tipo de acordo somente por acordo coletivo, ou seja, com participação do sindicato. Né? E aí acho que interessante a gente falar é que passamos 90 dias, né? Já passamos 90 dias da instituição do benefício emergencial e das medidas de manutenção do emprego e da renda, ou seja, da vigência da AMP 936, e é justamente esse prazo de 90 dias que a AMP previa que esses benefícios poderiam ser gozados, sejam optando pela redução do salário, da jornada com a proporcional redução do salário, seja suspendendo o contrato, que também a suspensão era limitada a 60 dias. Né? Então, uma empresa, como Isabelle disse, que começou lá desde o comecinho, da primeira oportunidade, ela já está agora encerrando realmente essas medidas. E aí, a angústia, né, do empregador e também do empregado, porque muitas das atividades, a gente sabe, na prática, ainda não retornaram a sua rotina normal, né? Muitas empresas sequer reabriram ainda, né? Temos aí diversos setores que sequer estão funcionando de qualquer forma. E aí se tem a angústia. E agora, né? Acabaram-se esses 90 dias e o que faremos? E aí, o Congresso Nacional, né? Aprovou o projeto de lei, que é esse projeto de lei número 15, de 2020, já foi aprovado na Câmara e já foi aprovado no Senado. A gente já tem esse texto, mas é um texto que basicamente ele repete, né, Isabelle, o teor da medida provisória, ou seja, ele continua prevendo aquele prazo de 90 dias, a diferença é que ele diz que vai poder estes prazos serem prorrogados por ato do Poder Executivo.
né? Isso, Então, no artigo 8º da lei, a redação é assim: estabelece a possibilidade de prorrogação por prazo determinado pelo Poder Executivo, ou seja, durante um período de calamidade pública, né, que é o que é a isso, previsão, o Poder Executivo ele pode trazer algum ato, portaria, regulamentando essa situação e ampliando, que é o clamor isso, de todos os empresários que estão sem poder trabalhar, porque ultrapassadas todas essas situações, ainda não foi possível retornar às atividades, acabou pegando muita gente de surpresa, inclusive a gente, enquanto advogado, é uma angústia dos empresários, mas é uma angústia nossa também como cidadãos, né, sem saber como é que isso vai suceder. E estamos aí na pendência desse projeto de lei ser sancionado pelo presidente, o que é que a gente quer. O prazo do presidente é até o dia 14 de julho. Como Vanessa disse, eu já tinha dito no início, essa lei, esse projeto de lei, ele não trouxe grandes novidades. Na verdade, ele trouxe alguns dispositivos meio truncados, né, repetitivos, trazendo e indo a minúcias que a gente até nem considera que deveria ir até essas minúcias, repetindo muita coisa. E o que a gente tem de concreto hoje é que o texto da lei não é suficiente para prorrogar, prorrogar. para prorrogar. E nem a gente sabe se quando o presidente traz só a possibilidade da prorrogação. E quando o presidente sancionar, a gente não sabe se ele vai prorrogar de fato. Se vai ter orçamento para isso, Isso, se ele vai dar. Em que pese o ministro da Economia tem dito que vai ser prorrogado, mas até agora não saiu. E nem sabe se o período que, quando ele prorrogar, se ele vai retroagir. Porque já tem, como a gente está dizendo, já tem gente que não tem mais a medida para utilizar. Quem preferiu conceder férias primeiro, outras formas que vinha previsto em outra MP, que é a MP 927, que foi inclusive a primeira que saiu, fazer banco de horas, quem preferiu para empresas que puderam se adaptar com o teletrabalho, ainda estão com um fôlegozinho, né? Apesar do capital de giro ter diminuído. Mas para as empresas que o setor hoteleiro, muitos bares, né, que não trabalham com comida para fornecimento, muitas empresas tiveram que já ir de imediato para a suspensão mesmo do contrato de trabalho para conseguir juntar o capital que fosse possível. E aí isso. a gente nem sabe se vier o ato do presidente, se ele vai retroagir e como é que vai ser. Então, muita gente pergunta, doutor, o que é que eu faço? Eu demito as pessoas? Quando sair o ato do presidente, ele vai me amparar? Esses dias que as pessoas estão aguardando, o que é que eu faço? Eu já dei o aviso, eu vou poder deixar de, tirar o aviso? E aí, Vanessa, a gente estudando sobre essa temática, a questão do aviso ficou esclarecida, né? Diz aí mais É, detalhes. exatamente. O pessoal até comentando aqui, né, antes da gente falar disso, Belo, comentando realmente dessa questão de que tem setores, né, que pararam totalmente. A academia é um desses setores que não voltou e que ainda nem tem previsão, né? E aí suspenderam 60 dias, porque a academia foi um dos primeiros também que pararam, junto com as escolas naquela ocasião, né? Então suspenderam os 60 dias e aí já entraram numa redução de 30. E aí Michel tá até dizendo, aí eu ia até comentar isso agora, nem esses 30 muitas vezes se consegue arcar, né? Porque esse empresário, se não tiver um capital de giro para pagar esses 30, ele não está funcionando. Então, Com na certeza. prática, ele não vai ter realmente de onde tirar esses 30%. E, ao mesmo tempo, a gente tem aquela questão de que quem gozou desses benefícios terá uma estabilidade por igual período. A lei, Isso. tendo em vista que ela tinha a intenção de garantir o emprego e a renda, a MP, ela veio deixando claro que você usa o benefício, mas em contrapartida você garante o emprego desse empregado que você botou nesse benefício pelo mesmo período, né? E aí muita gente, como você falou, diz assim, eu vou dar o aviso prévio. E aí é bom lembrar que se aquele empregado está no gozo dessa estabilidade, esse aviso prévio, em tese, ele não pode ser dado, a menos que você vá pagar integralmente o valor da indenização estabilitária, porque a lei veio e trouxe de que se você demitir durante esse período de estabilidade, né, que vai ser igual ao período das medidas que você deu, você vai ter que pagar uma indenização que varia ali a porcentagem, né?
da quantidade, do quantitativo dos salários que ele teria para receber naquele período. Então, assim, aí quem deu esse aviso prévio, até pensando em pagar de repente essa estabilidade que pode acontecer, se por acaso a medida, a lei for aprovada da forma que ela está no texto, que é importante a gente dizer isso, porque o presidente pode sancionar essa lei com alguns vetos, né, com algumas modificações, mas se ela passar da forma que ela está, realmente as pessoas, o aviso prévio vai poder ser cancelado para que se faça uso dos benefícios que ela venha a prever, caso o governo, como a gente explicou, né, venha por meio de ato específico prever essa situação. E aí eu digo isso, e é importante que as pessoas entendam também, é que só a sanção do presidente nessa lei, ela não vai resolver o problema do empresário nem do empregado. Só a sanção ele não garante nada, porque a lei continua dizendo que o prazo de validade dessas medidas são 90 dias. Né? Então vai precisar vir junto um ato do Poder Executivo dizendo que, então, a partir de tal data, poderá ser prorrogado essas medidas por mais 30, 60, 90, 120, não sabemos. A única coisa que a gente sabe é que precisa ser dentro do período de calamidade, mas por hora também a gente tem um período de calamidade que dura até 31 de dezembro, né? Então, como diz a história, ainda teremos cenas dos próximos capítulos com relação a essa questão. Com relação a essa cena dos próximos capítulos, a gente é advogado, mas a gente é gente. E nessa situação de pandemia, tanto é que meu cabelo não resistiu à pandemia, ele voltou a cachear, né? Sem poder ir para salão e tudo. A gente é gente porque a gente ia dormir e a gente não sabia como ia estar o cenário no outro dia, sem saber se o dia ia ser tranquilo ou não. Porque às vezes parecia que é proposital para deixar a gente com insônia ou acordar a gente com os passarinhos, que o governo deixava para publicar as medidas de madrugada. perto de meia-noite. E aí a gente acordava com essa grata surpresa ou não, né? No caso da MP 936 foi uma grata surpresa. Apesar de ter sido no dia da mentira, 1º de abril, foi uma grata surpresa, que todo mundo estava desesperado. Doutor, o que é que eu vou fazer? Então a gente também tinha esse receio, e a gente também tem, e também tem as dúvidas. Essa questão do aviso prévio, embora o aviso prévio no período de estabilidade, para o empresário que entrou aqui na nossa live e está pensando em demitir, mesmo com a fluência da garantia do emprego prevista, existe uma súmula. A súmula é um entendimento consolidado, para falar numa linguagem mais popular, um entendimento consolidado, né? A gente pode dizer assim, do Tribunal Superior do Trabalho, que é a súmula 348, e que ele veda a concessão do aviso prévio durante a estabilidade no emprego. Óbvio que essa súmula ela foi editada em 2003, a situação não era essa, não existia nem isso, graças a Deus, né? Mas para outras estabilidades que existiam, mas a razão da súmula é a mesma. É que não haja demissão durante o período da garantia do emprego. Então, a gente acredita, de fato, que esse aviso concedido, ele é inválido, não pode ser, tem que segurar a onda, né? Lógico que se você não tiver o que fazer, quando a gente não tem o que fazer, a gente faz o que é possível. Né, Vanessa? Exatamente. Aí pode ser que, como eu disse, né? Acordo com o empregado, ver o que é que se faz. O empregador vai poder demitir, não é que proíba no sentido de que não pode fazer de jeito nenhum, mas ao fazer ele vai ter que pagar, né? Todos esses valores vão precisar entrar na conta da rescisão. Né? Ele não vai poder, por exemplo, eu vou dar o aviso para ele trabalhar logo esses 30 dias, vou dar tipo um aviso trabalhado para já ir comendo dessa estabilidade, digamos assim, né? Nesse ponto aí, essa postura, ela poderá ser invalidada depois, se ela for discutida judicialmente, porque a gente já sabe que o entendimento do tribunal, do TST, é no sentido de que aviso prévio trabalhado durante a estabilidade não pode acontecer, porque esses institutos não se combinam, né? Isso. E assim, pode falar, velho. Outra situação que chegou muito aqui pra gente, e é importante que a gente passe para vocês, porque de repente vocês têm a mesma dúvida, é o seguinte, doutora, dei a suspensão ao meu empregado e o período de férias dele, do período concessivo de férias,
Um parênteses, o que é período concessivo? Quando o empregado entra numa empresa, ele tem direito, depois de um ano, a gozar as férias. Tirando a questão da medida provisória 927, né? Depois de um ano que eu entrei no emprego, eu tenho direito a gozar as férias. Meu empregador, ele pode conceder as minhas férias até um ano depois, né? Então, eu tenho um ano de período aquisitivo e no outro ano de período concessivo, que também se inicia um novo período aquisitivo do outro ano, né? Isso. São Cada ano é um novo período concomitantes. cada ano é um período aquisitivo. Só que no primeiro ano só tem um período aquisitivo, não tem concessivo, porque eu ainda não adquiri o direito, Isso. essas férias. Então, assim, doutora, agora que eu me toquei, suspendi o meu empregado e agora no prazo de suspensão está no último período, no último dia do meu período concessivo. O que é que eu faço? Porque se eu não der, vai pagar em dobro, porque essa é uma penalidade. Se o empregado não gozar as férias dentro do período concessivo, a consequência é a indenização, o pagamento em dobro dessas férias, né? Porque a lei, ela presume que o empregado tem que ter o descanso, que já na época que foi instituída o regime de férias, se observou Isso. que os estudos diziam que a pessoa cada ano tem que tirar um período de férias, enfim. Então, a penalidade, se você não dá nesse período concessivo, é justamente pagar em dobro. O que é que eu faço nesse caso? Ele está de contrato suspenso. Vai prorrogar, porque o período a gente não falou aqui hoje, mas o período de suspensão é, não conta com o tempo de serviço. É como se eu dei 60 dias de De suspensão, é suspensão. como se meu ano tivesse 10 meses. Mas não conta vírgula, porque no período no período concessivo não se prorroga, né? Eu teria que dar dentro desse período, né? Ou seja, né, se eu, empregado, tinha umas férias vencidas, que é o que a gente costuma chamar, né? Ou seja, é Chamar. quando eu já adquiri o direito e já posso gozar, mas ainda não gozei essas férias. E se por acaso o meu empregador não me conceder aquelas férias até determinada data, que é justamente quando eu completo o aniversário de empresa, se ele não me der essas férias e me pagar essas férias até aquela data, ele vai ter que me pagar em dobro. Então, para o período concessivo, esse tempo de suspensão, ele não interfere em nada. Então, se você estava com suas férias para vencer em agosto e você teve 2 meses de suspensão, as férias vão continuar vencendo em agosto. Nada muda, diferente do período aquisitivo de férias, que até aí alguém perguntou. Realmente, quando a gente vai fazer o período aquisitivo das férias, esse tempo, como a gente ainda está adquirindo, ou seja, como eu estou ainda Não é um caminhando direito nesse meu, né? Não é passo, um direito meu ainda. exato, eu ainda não adquiri esse direito, né? Eu tô no período de adquiri-lo, mas ainda não adquiri. Então, se for no período aquisitivo, aí não contaria. E concordo aí com o comentário do nosso colega de que a suspensão uma hora conta para umas coisas e outras horas não conta. Inclusive, a gente debatia isso em outro Grupo grupo de que a gente faz estudos, parte, num grupo de estudo, e a gente debatia exatamente essa colocação que você fez, né? De que para uma coisa conta e para outra coisa não conta. Mas o raciocínio no direito do trabalho, ele é sempre o seguinte, a interpretação sempre vai ser favorável ao trabalhador. Então, se trata de algo que ele já teve aquele direito adquirido, ou seja, que na prática, se ele fosse demitido, inclusive, ele ia receber aquele valor integralmente, entende-se que aquele direito já é do empregado. Ao empregador cabe somente concedê-lo, e se não fizê-lo, vai ter a penalidade, digamos assim, seria que é justamente o pagamento em dobro. a E aí orientação. tem um. Vá, diz aí, Vanessa. Não, Continue. eu ia lhe perguntar, né? E Isabel, como é que a gente faz, né? Se o meu empregado, se por acaso o meu empregado está em contrato suspenso, está lá no contrato suspenso, mas na prática o benefício, as férias dele vence agora, dia 20 de julho. E a suspensão dele vai até 31, Isabel. O que é que a gente faz? A pessoa não precisa conceder as férias dentro do período concessivo integral, não. Basta que o primeiro dia delas ainda esteja dentro. Isso. Entendeu? Então, assim, primeiro, se você ainda não suspendeu, olhar. Porque tem empresas que ainda não suspenderam, né? Olhar a situação dos seus empregados para estrategicamente saber qual é a melhor medida, né? Porque, como eu disse, Isso. ainda tem a MP 927 que trouxe outras possibilidades. Então, mas e aí, para o meu caso, que eu já coloquei a pessoa lá de suspensão e agora está no limite,
o que é que a gente faz? Convoca. A medida 936, que é a vigente por enquanto, já que a PL ainda não está vigente, né? A lei, o projeto de lei ainda não foi votado. Isso, Então, ela permite você convocar com 2 dias de antecedência. E aí você convoca essa pessoa, em que pese está num período concessivo, a gente ainda está vigente, não sabemos, na verdade, né? Porque a previsão de Vanessa foi 20 de julho. Uma situação que eu tenho que dizer aqui é que se não houver nova prorrogação dessa MP, ou se não for aprovado a lei e votada, né, a MP 927 ela vai perder a vigência. Porque ela já foi prorrogada e o último dia do prazo dela é agora 6 de julho. Mas partindo do pressuposto que essa situação não ocorreu, no período concessivo não há que se falar em antecipação de férias. As minhas férias a termo, né? No meu termo. isso, exato. Mas aí, partindo do pressuposto que a MP 927 está vigente, eu convocaria esse empregado 2 dias, suspenderia a suspensão 2 dias antes e Isso. concedia as férias, para eu não ter que correr o risco de pagar em dobro. É isso. Essa é a E melhor inclusive saída. porque você, falando do ponto de vista operacional, como hoje as empresas, a maioria delas, embora haja a obrigatoriedade para micro e pequenas empresas tenha sido estendida, mas a maioria das empresas, até os que não são obrigadas, já inserem hoje suas informações no E-Social. Então, o sistema ele não consegue se comunicar, né? Ele não, se você tem uma suspensão e você for comunicar umas férias dele, essa suspensão tem que estar Então, encerrada para você conseguir comunicar essas férias. E ao mesmo tempo, se você deixar para comunicar essas férias passado o período concessivo, ou seja, se nesse exemplo que eu dei a vocês, o empregador deixasse para conceder essas férias lá no dia 21, por exemplo, que já tinha encerrado o período concessivo, ela já seria calculada pelo sistema em dobro. Né? Então, esses são cuidados que os empregadores precisam ter, e inclusive eu sei que tudo é muito agoniado, a gente fica muito angustiado, mas esse planejamento é importante. Ver se o seu empregado tem férias vencidas, tem férias a vencer, ver todas essas questões para que realmente você não acabe depois tendo que usar uma medida que você poderia até ter economizado, digamos assim. Né? E até foi feita uma pergunta assim, se poderia se fazer acordo com o empregado para ele gozar essas férias depois do período de terminado o período concessivo, né? E aí, assim, particularmente acho arriscado, porque gozo não tanto faz o pagamento ou o gozo fora do período, eles ensejam a dobra das férias. Então, seja o pagamento ser feito após o período concessivo, seja o gozo, né? Existirá esse risco de ser entendido dessa forma, certo? Acho que Malu fez uma pergunta aí. A do acordo, né? Acho que eu respondi agora. Não tem como fazer acordo contra a lei, não, né? Aí, nesse caso, né, se fosse para esse fim, em último caso, seria tentar negociar isso coletivamente, mas a gente também teria um limite, porque as férias em si, ela é um direito constitucional, né? Então, a negociação coletiva ela tem uma limitação. Embora ela tenha ficado bem ampla, em razão da reforma trabalhista, em alguns pontos ela ainda tem algumas limitações, certo? E aí, assim, também precisaria ter uma entidade de classe que certamente iria. Férias realmente é um direito geralmente não muito negociável, né? Então, acho que seria complicado a gente, na prática, conseguir algum acordo que fosse nesse sentido. Certo? Então, oriento realmente que quem estiver nessa situação, chame seu empregado, dê as férias vencidas e retire esse ônus, né? Ou, claro, se opta por não fazer, mas é importante saber que esse risco existe. Eu sempre digo que o jurídico, a gente, enquanto advogado e enquanto jurídico, a gente tem que dar a resposta o mais legalista possível. Dizer os riscos e o empregador, o empresário, ele resolve o caminho a seguir. Não é que toda atividade na vida ela seja um risco. O importante é você conhecer os riscos e saber os que são válidos seguir e os que não são, né? Isso. E
Diga aí, Ebele, eu Vanessa. já estou vendo aqui que tem uma pergunta que, inclusive, estava aqui no na nossa intenção de falar, que era sobre os acordos de redução, porque muita gente optou por suspender os 60 dias, né? E agora estão optando por fazer a redução de jornada. Foi Ilana, né? Nossa amiga Ilana. Isso, A gente Ilana tem perguntou saudade dela. aí sobre, Ilaníssima. sobre sobre o banco de horas, né? Que bom, chegou, além de ser muito bem-vinda, ainda chegou com uma pergunta muito oportuna, né? E assim, Ilana e todos que estão nos ouvindo, né? O acordo de redução, ele prevê que você pode reduzir a jornada daquele empregado em 25, 5, em 30, em 70%, 50% ou 25%. Né? Então você pode fazer esses três tipos de redução. Ele não fala exatamente se essa redução ela tem que ser diária ou ela tem que ser mensal. Né? Então, não existe vedação para que a redução seja mensal. E, inclusive, a redução do ponto de vista mensal ela é mais coerente de toda forma, porque é também com base no salário mensal que a redução é feita. Então, ela é proporcionalmente feita com base no mês, digamos assim. Então, se você tinha um empregado que trabalhava 220 horas mensais e você optou por reduzir a jornada dele em 70%, por exemplo, você vai precisar que ele trabalhe apenas 66 horas. E aí o que muita gente fala na prática é que se eu reduzir isso no dia, fica inviável, porque se aquele meu empregado já ia trabalhar todo dia e eu vou reduzir 70% da jornada dele, nessas 66 horas divididas nos 20 dias úteis, ele vai Fica trabalhar nada. ali 3 horas por dia. Então, assim, não valeria a pena, né? E até a Então, exposição como ao risco, né, da pessoa também. exato. Muitos lugares ainda não tem transporte público que retornou, muitas questões. Então, assim, a opção pelo banco de horas, e que aí eu nem chamo de banco de horas, Isabel, não sei se você concorda, porque para mim seria uma compensação mensal, simplesmente. De modo que a compensação mensal, inclusive, ela é plenamente possível, Inclusive pela né? CLT já era, né? Inclusive pela Através de acordo CLT. individual, Exatamente. Então, assim, a única coisa que eu com a oriento, Ilana, reforma, né, de 2017. isso. A única coisa que eu oriento é que, já que vai fazer, já deixa no acordo de redução dele a possibilidade de se fazer escala de revezamento e Mesmo que compensação não de faça, jornada, né? Já deixar a mesmo que previsão, não já que é um faça. acordo, já fazer esse combinado com o empregado. Exato, Ilana. Aí existe, inclusive, muitas pessoas fizeram dessa forma, né? Então, viram quantos dias de trabalho, aquelas, por exemplo, 66 horas para quem reduziu 70%, aquilo ali vai dar, quando você dividir por hora, né? Por dia, por hora por dia, ele vai trabalhar ali uma média de 10 dias, né? Então, se você dividir até menos de 8 horas, certo? Então, por exemplo, quem trabalha 7 horas e 20, quem tem uma jornada de 7 horas e 20, se você quiser botar isso em 7 horas e 20, poderia dar nessa média aí de 8, 10 dias, dependendo de como você faça, né? E aí se você me disser, Vanessa, mas eu já tinha feito o acordo de redução e não fiz essa previsão. Faz um acordo específico para isso, para compensação mensal, certo? Que já é algo que a E a CLT. compensação mensal, ela também pode ser tácita, né? Já tem a previsão dela Exatamente, ser tácita, ou seja, a exatamente. CLT, ela Então, já prevê faz, se a compensação... só formaliza, porque formalizar nunca é demais. É porque o direito do trabalho ele é muito simplificado, mas quando a gente formaliza as coisas, a gente deixa elas transparentes e deixa com que o empregado se sinta seguro de que você, empregador, está fazendo aquilo e ele sabe o que você fez. E a redução, estão perguntando aí, ela precisa ser feita por meio de acordo, assim como a suspensão, tá, pessoal? Ela não é para ser feita por conta Ato exclusiva do unilateral, empregador, não. não. Ela também é um acordo de redução. Acho engraçado porque às vezes o pessoal esquece que essa medida veio prever acordos de redução e suspensão. Às vezes a palavrinha acordo fica esquecida, né? Mas tem que A ser gente, sim por meio de acordo. a gente sabe que aí a preocupação, para vocês entenderem que não são do meio jurídico, é que a medida inicial, quando foi editada a medida provisória, era justamente essa, que esse de acordo não tivesse nada, que houvesse uma imposição unilateral pelo empregador, né, de se formalizar esses acordos, porque tudo era alvedrio do empregador. E aí teve aquele questionamento no STF, querendo invalidar, dizer que só podia ser válido esses acordos se o sindicato
dessa validade, e aí se voltou atrás, sabia que isso ia travar ainda mais a problemática, né? Todo mundo ficou nessa ansiedade, Isso. muita gente já tinha até dado entrada no risco mesmo, e aí voltou-se atrás e permitiu o acordo individual, porque o que se quer preservar é o emprego, né? Mas com relação ao Vale Transporte, foi dito aí que é bom porque a gente economiza com Vale Transporte. Tatiana até falou, economiza com Vale Transporte e com auxílio alimentação. E aí, com relação ao auxílio alimentação, a gente tem algumas restrições. Por quê? Porque se o auxílio alimentação, que ele não é obrigatório, vier previsto em convenção coletiva, e na convenção Tem que coletiva ele não manter. falar em dia de trabalho, ele falar que é previsto o auxílio alimentação para ser dado, você não pode cortar. Você mesmo reduzindo a jornada, se tiver jornada, se tiver lá a previsão, tudo vai depender como está no instrumento coletivo. E aí tem que manter, mesmo em um dia, 2 dias, ficando tudo em banco de horas. Diferente, claro, se o empregador concedia isso como uma benesse, né? Aí Isso, são coisas for uma diferentes. faculdade, né? E Mas se não, com relação à redução do intervalo intra-jornada, se a jornada for inferior a 4 horas, não precisa conceder intervalo intra-jornada. É nem isso. precisa nem deve, né? Nem precisa É. nem deve. Se a jornada, isso é o que a CLT já prevê com relação aos intervalos intra-jornadas, né? Aí se aplica da mesma forma. A jornada vai se aplicar aquilo que a CLT já prevê. Se eu trabalhei 4 horas, eu não preciso gozar intervalo. Se trabalhei entre 4 e 6 E seis horas, horas, 15 preciso gozar minutos. 15 minutos. E acima de 6 horas, ou seja, se trabalhou 6 horas e 10 minutos, tem que gozar 1 hora de intervalo, pelo menos. De no mínimo uma, no máximo duas. Certo? Para poder ter intervalo menor que esse ou maior que esse, precisa ter previsão em convenção coletiva. Tá? E assim, importante a gente lembrar também que essas medidas, né, de redução e de suspensão, elas precisam ser realmente seguidas. A suspensão, ela subentende um não qualquer, de não existência de trabalho Possibilidade, né? realmente, Impossibilidade de trabalho. impossibilidade de trabalho. Então, o seu empregado ele vai ficar em casa mesmo, não pode trabalhar. No período de redução, o que você reduziu? Se você reduziu 70% das horas daquele mês ele vai ter que estar em casa. Né? E a gente chama essa atenção por quê? Porque caso alguma fiscalização verifique alguma fraude, ou seja, foi dado redução e a pessoa ficou trabalhando o mês todo, foi dada suspensão e a pessoa foi trabalhar, essa fraude poderá ser, a empresa, além de poder ser multada, né, poderá também incidir que esse empregado depois busque a Justiça do Trabalho para discutir que durante esse período em que devia estar em casa, etc. e tal, ele estava recebendo benefício do Trabalhando. governo e trabalhando. E aí a gente pode ter, além de uma questão de fraude ao próprio sistema, né, social, porque isso é uma medida social, eu ter também Investigação do esses, Ministério esses Público Federal, ter obrigada a devolver o valor, a e condenação aí. lembrando, inclusive, que fiscalizações estão em tese suspensas, mas não suspensas com relação a essas questões dos auxílios, né, dos benefícios emergencial, ou seja, pode haver fiscalização sem nenhum problema, certo? A única coisa que vai ficar suspensa é o prazo da defesa, por enquanto, porque o Ministério do Trabalho, que hoje é a Secretaria, né, do Trabalho e Emprego, ele não retornou ainda. Mas pode haver autuações, e inclusive com relação ao benefício emergencial e ao programa de diminuição da jornada e suspensão dos contratos, não cabe dupla visita. Ou seja, se o auditor chegar e verificar, ele pode realmente autuar, certo? Acho que teve alguma pergunta aqui com relação ao empregado trabalhar em outras atividades, né? Então, a suspensão deveria ser para ele ficar em casa, certo? Mas a lei não fala nenhuma punição para o empregado que durante a suspensão trabalha para um outro empregador, para uma terceira pessoa, faz um bico, faz alguma coisa. Aí esse é um problema do empregado e dele. Então, infelizmente, o empregador ele não pode adentrar nesse mérito. A gente só está chamando a atenção porque como é o empregador quem está usando o benefício do governo em favor do seu empregado, né, ele realmente não vai poder se valer da força de trabalho daquele empregado para si,
certo? E aí, a depender, complementando o que Vanessa disse, além da fiscalização, autuação, investigação pelo Ministério Público Federal, porque a verba é federal, porque o desvio, no caso, ia ser um desvio indevido, né? Porque você está se apropriando do dinheiro, tanto é que fazendo um uso indevido desse dinheiro, já que o empregado continua a prestar serviço. Ele pode entrar na justiça pedindo não só o valor do salário, como ainda horas extras, porque ele não era para estar trabalhando de jeito nenhum. Então é um problemão. A gente diz não pode trabalhar, não pode trabalhar, né? E aí tem a questão da grávida. Grávida pode. Sim, Grávida pode. até porque estão dizendo que essa pandemia, né, tá aumentando, inclusive, o número de mulheres grávidas. Aí, muita gente engravidando. Então as grávidas aí são um público recorrente. Eu fico pensando porque muita gente ficou sem ter o que fazer, mas trabalho demais. Então, mas tem gente que está animado. Então vão ter os filhos da pandemia, né? E grávida a gente pode conceder suspensão, a redução de jornada para grávida. Com relação à grávida, com relação à redução de jornada, grávida pode trabalhar? Isso é uma questão sanitária, mas a grávida pode trabalhar. Lógico, se o ambiente de trabalho que ela for tiver sanitizado, tiver todos os cuidados, não tiver grande circulação de pessoas, se ela tiver no teletrabalho, se a gravidez dela não for de risco, porque saiu uma portaria recente vedando completamente quando a gravidez é de risco, testada por um médico. Mas se o trabalho dela for tranquilo, em casa, tudo bem, ela pode trabalhar. Mas aí eu optei, já que a função dela não dá certo, optei por suspender. Posso suspender esse contrato de trabalho? E aí, Vanessa, pode suspender o contrato de trabalho? Doutora, minha funcionária eu ia demitir, e ela está grávida, e agora a gente está sem poder demitir. O que é que eu faço? A minha empresa está parada. Posso demitir? Não pode demitir primeiro porque grávida tem estabilidade, certo? Desde o momento que ela tem a gravidez confirmada, não é que ela sabe não, viu? Desde o momento de que realmente ela já é entendida como grávida, ou seja, que tem uma vida dentro dela, ela tem direito à estabilidade desde esse momento até 5 meses após o parto. Então, ela é uma empregada, né, que além de poder estar incluída em um grupo de risco, a depender da condição da gravidez, ela também tem estabilidade. Então, demitir não pode. Suspender o contrato, pode. Certo? Suspender o contrato pode. Além de já poder, o PL, né? O PL veio trazer expressamente de que pode suspender. E aí, só chamar a atenção o seguinte: se você suspender o contrato dela e no curso da suspensão ela vier a ter o filho, o que vai ensejar o recebimento do salário maternidade, a empresa tem que suspender a suspensão imediatamente e aí dá a entrada no salário maternidade, ou seja, comunicar a ocorrência do parto para que a partir daquela data ela passe a receber salário maternidade. E aí, Isabela, eu vou fazer outra pergunta da grávida, então, para você. E se teve esse filho agora, estava lá suspensa, o contrato estava suspenso, e aí 1 mês de suspensão o menino nasceu. E aí, o que é que faz? Já entendi que tem que suspender a suspensão e iniciar o salário maternidade. Mas aí ela não ficou 1 mês de suspensão? Esse 1 mês ela não tem estabilidade no emprego? Mas ela não tem a estabilidade da gestante, que é de 5 meses após o parto? Aí faz o quê? Vai virar 6 meses? Ou não, vai virar 5 mesmo? E aí, gente? Tem uma surpresa em glória. O projeto de lei prevê que ela vai ter direito o período de suspensão e mais o períodozinho da estabilidade. Se ela teve um menino, então cuida dessa gestante para ela não ter um menino enquanto o contrato está suspenso e depois no período da estabilidade e da garantia do emprego, né? Porque se ela tiver um menino ali, a orientação que se tem é que ela vai ter mais um período de mais 1 mês, no caso, no exemplo dado de Vanessa, além da Dos 5 estabilidade meses. dos 5 meses após o parto. Então, tudo tem que ser bem calculado, tá certo? É importante. E aí teve uma pergunta aí, Isabelle, com relação a e se a gente fechar as portas, né? Empresa que encerra suas atividades, as estabilidades
elas não se subsistem, seja a estabilidade qual for, porque são institutos que não são compatíveis, né? Eu não tenho como manter alguém num trabalho se eu não tenho empresa, se eu não tenho atividade funcionando. Então, se realmente houver extinção do estabelecimento, extinção da atividade da empresa, a empresa encerrar, parar suas atividades, essas estabilidades realmente não subsistirão. E aí é nesse caso da própria força maior também. Que Sim, se for nesse período de pandemia, ainda tem a questão da força maior, que aí pode tentar tirar o aviso prévio, tirar a multa rescisória. Se for a empresa fecha isso as mesmo. portas e está com estabilidade, é alegar a força maior. Lógico que a gente tem os problemas antes da pandemia, depois da MP, aplica, não aplica, e depois vai chover a ação. A gente vai ter ação de todo tipo. Né? Então, assim, não adianta ser o espertinho, dizer que fechou as portas, só baixar aqui, abrir outra empresa, ou fechar na frente e abrir os fundos da empresa para dizer que está fechado. Não, é fechado de verdade. Não é Porque verdade? se por acaso esse empregado conseguir comprovar que, na verdade, o fechamento da empresa foi somente para tirar direitos trabalhistas, isso pode facilmente ser anulado e aí o judiciário condenar realmente no pagamento de todas essas verbas. Com Certo? relação à live, é tão interessante, porque a pessoa diz, minha gente, assiste a live, vamos fazer quórum. Aí eu tô vendo aqui uma amiga da minha filha assistindo a live. Obrigada, Maria Clara. Tá entrando aqui, vai aumentar aqui o quórum da live. A gente chama a família, os amigos, vai todo mundo aqui. Edla, minha estagiária, minha eterna estagiária. Pois é, nossa. E sim, e aí, Isabela, essa questão da estabilidade é interessante a gente falar, porque veio essa previsão da estabilidade, né, ser prorrogada, e aí a gente tem aqueles outros empregados que têm outras estabilidades. A gente tem aquele empregado que tem estabilidade por conta de preencher cargo sindical, tem aquele empregado que tem estabilidade porque sofreu acidente de trabalho e ficou afastado mais de 15 dias. Né? Tudo isso tem outras estabilidades. E aí a lei não veio, o PL, diferente da grávida, que ele trouxe expressamente, ele não tratou dessas situações. Mas, assim, se a gente fizer a interpretação que a gente está acostumado a ver a Justiça do Trabalho fazer, a jurisprudência como ela constrói, ela tende a igualar os institutos, né? Então, há muita chance de que se entenda também pela prorrogação dessas outras estabilidades. Não há previsão legal quanto a isso, então, assim, se o empregador quiser demitir, realmente não há uma previsão legal de que precisa somar a estabilidade do contrato, tá? Mas não sei não, isso aí, como diz a história, cenas para os próximos capítulos, e até brinquei com Isabelle mais cedo, que disse que acho que isso aí vai ser a súmula 500 do TST, que vai falar de que aplica-se ao empregado estável por acidente de trabalho e a estabilidade sindical, os termos da lei, número tal, artigo tal, com relação à grávida. Já vejo. Mas hoje não é essa previsão, certo? De forma expressa, não. Tinha mais alguma coisa aí, Tem a Isabelle? questão do teletrabalho, né? Que a gente pensou em Sim, falar. verdade. É, um dos temas é realmente que, com relação ao home office, né, ao teletrabalho. Lembrando que a gente hoje está falando home office, que essa é a palavra mais comum de se escutar, mas é o que a CLT já previa essa modalidade de trabalho, né? Veio na reforma trabalhista, ela já existia antes, mas na reforma trabalhista ela veio com mais detalhes, né? Detalhes. E veio sob o nome de teletrabalho, que é realmente o trabalho remoto, o trabalho fora do ambiente do empregador, né? Geralmente trabalho na casa do empregado. E esse home office, enfim, foi adotado por grande parte das atividades que tinham condições de funcionar de suas casas, né? E tende a ser uma continuidade mesmo pós-pandemia, né? Acho que a gente vai ter uma mudança realmente do cenário. Mas, Isabela, é aquele empregado que trabalhava presencial na empresa, diante da pandemia, teve o seu trabalho migrado para o home office. Lembrando que a MP 927 autorizou essa migração, mesmo contra a vontade do empregado, digamos assim. Bastava que o empregador comunicasse. Mas e agora?
acabada a vigência da MP 927, que acaba segunda-feira, como é que vai ficar esse home office? Pode ficar esse home office? Não pode ficar esse home office? O que é que você acha? A gente tem que olhar a CLT, né? Aí a MP está com a previsão de término de vigência segunda-feira, como você disse. Mas olhando a CLT, no capítulo do teletrabalho, a gente observa que, havendo acordo entre as partes, faz esse aditivo contratual, faz a anotação na carteira e essa pessoa fica no teletrabalho. A MP 927, o empregador meio que impôs, né? Isso. Ele impôs, ele diz, fulano, tu vai trabalhar de casa agora, já que tu não pode trabalhar aqui na empresa, vamos transferir, eu lhe dou um computador, se você não tiver, ajeita a sua internet e você fica trabalhando de casa. Foi uma medida para conservar o emprego, para reduzir os custos e para que fosse mantido. Mas aí, meu empregado, eu comecei a gostar de trabalhar em casa, fiquei perto dos filhos. Apesar de gostar muito dos meus filhos, eu prefiro trabalhar no escritório. Acho que a gente não se desliga, não, né? Mas tem gente que gosta. Vou ficar perto dos filhos. Agora mesmo eu tô aqui no meu quarto, encostada na coisa. Não tem muito lugar, não. E a gente nunca se desliga do trabalho, mas tem gente que gosta, volto a dizer. Então, assim, queria muito. Negocie com o seu empregador. Faça as alterações na sua carteira e aí combine que o trabalho vai ser assim. Se for possível, também tirou aquela estigmatização do home office, de que as pessoas não têm produtividade, que não é possível se trabalhar bem. Lá no escritório Com mesmo, a gente certeza. notou um aumento grande de produtividade, né? Também tem a redução de custos dos escritórios, porque vai pagar menos energia, não precisa. Uma empresa às vezes precisa abrir e ter vários, principalmente com essa questão da pandemia, que embora vão começar, uma hora ou outra vai ter que se começar a retornar à vida, mas a vida não vai Sim, ser mais como era, né? exatamente. Então, as lembranças e as coisas boas que aconteceram, os ensinamentos bons que vieram, vão permanecer, né? Não vai ter aquele... O bom do home office é que você não precisa, como ele não tem controle de jornada, você pode organizar a sua vida. O ruim é que tem E gente aí que é não consegue. importante falar isso, né? Que o home office, ele é incompatível, a princípio, vamos falar isso, ele é incompatível com controle de jornada. Falo que é incompatível com controle de jornada a princípio, porque pode ser que eu tenha uma empresa que tenha condição de controlar a jornada do seu empregado, mesmo fora do ambiente do empregador. Ou seja, ele trabalha com um sistema de timesheet, que o empregado tem que trabalhar ligado. Então, quando ele senta para começar a atividade dele, ele tem que clicar ali no timesheet. Se ele parar, ele clica também, né? E aí, isso aí seria, digamos assim, uma forma de controlar. Mas, Os regra aplicativos, né, geral, que hoje em dia tem, né, alguns isso, aplicativos. regra geral, esses são institutos que não se compatibilizam. Então, normalmente o empregado que trabalha em home office, ele é igual aquele trabalhador que trabalhava externo da empresa, que trabalhava viajando, trabalhava visitando cliente e que não se tem controle da jornada dele. Por quê? Porque ele faz a jornada dele. Ele Agora, organiza. Se ele quer acordar um pouco mais tarde, ele vai acordar e vai fazer as atividades dele durante o dia ou vai estender um pouquinho à noite. Então, isso aí pode acontecer. e aí você vai ter que ter uma disciplina tanto para saber separar o horário que você está de lazer em casa, o horário que você está home office, para também não ficar longe demais da empresa, mesmo você de casa se fazer presente, Sim, para se fazer notar. E com relação ao home office, Vanessa bem pontuou que não é, a princípio, inclusive no título da jornada, ele está previsto como exceção, ele não tem controle de jornada. Diferentemente, Van, do trabalhador externo, com a reforma e com a última legislação agora da liberdade econômica, obrigou a ter o controle de jornada para o trabalhador externo. Porque a evolução tecnológica vai surgindo, uhum. e aí os meios de Porque controle tem vão sendo algumas possíveis. atividades que realmente não são compatíveis, né? Isso, Mas já, isso. aliás, o trabalhador externo já podia ter controle de jornada também, mesmo antes da Se lei da podia liberdade ir e econômica, voltar, né? Se desde que podia tivesse ir. como controlar. Do mesmo jeito que o teletrabalho, isso pode acontecer. Belle, a nossa live vai acabar, porque nosso tempo já chegou, está aqui Mas aparecendo para tem uma, mim.
Tem uma pergunta para encerrar que eu vi e foi passando. Só temos 15 segundos, viu? O adotante, ele tem direito à estabilidade? A CLT já prevê, né, que tanto o adotante como Isso. a gestante, ela tem direito